Estudo dos números racionais escritos na forma A sobre B, símbolo e significados. Operações com os números escritos na forma A sobre B. Descobrindo a fração na história, por volta do ano de 3000 a.C., um antigo faraó de nome Sesostris, assim escreveu o historiador grego Heródoto: repartiu o solo do Egito, às margens do rio Nilo, entre seus habitantes. Se o rio levava grande parte do lote de um homem, o faraó mandava funcionários examinarem e determinarem por medida a extensão exata da perda. Os egípcios usavam cordas para fazer medições. No entanto, por mais adequado que fosse a unidade de medida escolhida, dificilmente cabia o número inteiro de vezes nos lados do terreno. Por essa razão, criaram um novo tipo de número, o número fracionários. Fonte Ives. Um significado, um símbolo e vários significados. As primeiras ampliações, então, do sistema de números naturais foram as frações babilônicas e egípcias. Essas ilustram um prolífico método de engendrar novos números a partir dos já aceitados. Fonte do Bell. Os egípcios usavam hieroglifos para representar sua escrita, que deriva da pictografia, no qual os objetos são representados por desenho. Os antigos egípcios trabalhavam com frações de uma unidade para ilustrar quantidades não inteiras. Nos papiros de Hind, documentos do Egito Antigo, estão presentes as frações meio, um quarto, um oitavo, um 16avos, um 32 e um 64 do Kekat, que é uma unidade de volume usada para medir quantidades de cereais, equivalente a 4,8 litros. Essas frações eram representadas nas partes que compõem o olho do deus Horus, como mostrado no diagrama a seguir. O lado direito do olho igual a um meio, a pupila um quarto, a sobrancelha um oitavo, o lado esquerdo do olho um 16avos, o rabo curvado um 32, a lágrima um 64. Também na música vamos encontrar os números fracionários. Os gregos, com Pitágoras, criaram o monocórdio, uma conquista que integra a matemática e a música. Os pesquisadores conhecidos como pitagóricos foram os únicos até Aristóteles a fundamentar cientificamente a música, começando a desenvolvê-la, tornando-se os mais preocupados com esse assunto. Segundo relatos da literatura, ao passar em frente a uma oficina de um ferreiro, Pitágoras percebeu que as batidas dos martelos de diferentes pesos produziam sons que eram agradáveis ao ouvido e se combinavam muito bem. Para pesquisar esses sons, o filósofo e matemático teria esticado uma corda musical que produzia um determinado som, que tomou como fundamental o tom, conforme o esquema representado a seguir. Monocórdio pitagóricos. Tem uma tábua, e aí vocês vão perceber que a corda esticada, eu tenho meio tom, depois eu tenho 2/3 e depois eu tenho 3/4. Vamos ver como é que fica no instrumentos. Então aqui eu tenho uma representação do que foi feito por Pitágoras, que é uma base com ganchos, cantoneiras, cavalete e a corda. E aí você tem a figura vai representar as intensidades que são vistas durante ao mexer com o cavalete. Veja as intensidades aqui. Então eu tenho 1 por 1, 8 por 9. Então eu tenho aqui, ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do e os comprimentos de onda. É possível ver como faz esse material a partir desse site aqui, desse link aqui.
Também é possível ter mais informações assistindo um vídeo apresentado por Luiz Barros em Arte e Matemática, que está disponível neste endereço, e em especial o intervalo de 12.3 a 17. Bom, mas vamos às perguntas comuns. Os professores perguntam: por que os estudantes têm dificuldades em dar significado, usar e fazer operações com os números racionais escritos na forma de fração? Com as novas tecnologias, por que ensinar os números fracionários e suas operações? Coloquei aqui uma brincadeirinha, né? Um copo meio cheio, um copo 1/4 de cheio e um copo vazio, seria 0,4. Bom, vamos lá para os símbolos, né? No processo ensino, observamos que os alunos têm dificuldades que os acompanham por toda a escolaridade. Por exemplo, muitos alunos, diante de uma situação simples, como soma de duas frações, acabam somando os numeradores e os denominadores. Por que isso acontece? Estudos mostram que a compreensão da noção do número racional precisa estar associada a uma teia de relações e que estas serão construídas em contextos significativos. A proposta desse texto no vídeo está centrada em busca de contextos que podem ser atividades experimentais, situações problemas ou jogos, nos quais a noção de número racional assume diferentes significados. Pegamos alguns exemplos de situações do cotidiano. Atualmente não se tem muito esse marcador de gasolina que marca o volume inteiro, 1/4, 2/4, 3/4, assim por diante. Observamos só na variação digital. Mas a gente tem ainda os parafusos, né? As formas de representação de compra de parafuso. Temos ainda as receitas, por exemplo, a massa de uma pizza, né? E ainda voltando aí a viola, o arco de viola. Vocês vão perceber que você tem aqui uma nota que é 1, depois a meia, depois você tem 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 64. Chamada viola de arco, e a gente pode encontrar aqui nesse endereço, nesse arquivo. Compreender a necessidade de ampliação de numeração dos naturais aos racionais por meio de observações de situação de cotidiano. Então, a gente tem o seguinte: apresentamos alguns exemplos sobre números escritos na forma de fração nos meios de comunicação, jornais e escritas. 2/3 dos alunos de 15 anos no Brasil não entendem frações. Quase metade da população do Brasil não tem acesso à rede de esgoto. Fonte: 2/3 da população mundial não tem documentos como certidão de nascimento. Nossa fonte: nas Américas, entre os adultos de 30 a 70 anos, 1/3 dos homens, 33%, e 1/4 das mulheres, 25%, com hipertensão desconhece a situação. Nossa fonte. Na legislação encontramos outros exemplos de uso de números racionais escrito na forma de fração. Veja no Código Civil. 2/3 dos condôminos, 3/4 condôminos, mínimo para deliberar sobre a aplicação de multa, mínimo para deliberar sobre a aplicação de multas. E também na Constituição, artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados, parágrafo 1, autorizar por 2/3 seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. O quociente eleitoral é determinado pela divisão de quantidade de votos válidos apurados pelo número de vagos a preencher. Código Eleitoral. O coeficiente partidário é determinado pela divisão de quantidade de votos válidos dados sobre a mesma legenda pelo quociente eleitoral desprezado a fração. Novamente, Código Eleitoral.
Bom, diante disso, cabe a nós discutir um pouco as frações e seus significados. Então, escolhi alguns exemplos. Primeiro exemplo, que depois vai dar o significado, que é o significado de comparação, é essa situação. Ganhei uma barra de chocolate no dia dos amigos e comi 3/4. Comprei uma pizza de mussarela e servi 5/8 para os convidados. Na caixa de ovos, usei 2/4 para fazer um bolo. A situação mais comum, essa é a situação mais comum na escola, é a relação medida, parte todo, presente nesses itens, ou seja, a ideia de unidade, barra de chocolate, pizza, ovos. E divisão. Devemos dividir o todo contínuo no item 1 e 2, contínuo, chocolate é uma barra contínua, pizza contínua, ou discreto no item 3, eu tenho uma enumeração, uma quantidade de ovos. Essa ideia é a ideia de comparação. Veja a solução dos alunos para essa situação aplicada em sala de aula. Veja, a primeira coisa que ele vai dizer que a unidade de referência é a grama ou o quadrado de chocolate. Significado, maior parte da barra. Então, aí esse outro vai dizer, ganhei uma barra no dia dos amigos, e aí ele faz uma representação pictórica do que seria essa divisão. Apresentando sobre o item 1 a solução de 2 alunos com a representação gráfica. A unidade de referência no primeiro é equivocada, pois é o chocolate a unidade. O aluno confunde unidade de referência com medida. No item 2, a representação gráfica é novamente o equívoco na unidade de referência. No caso, a unidade é a pizza. Nenhum aluno considerou o significado, partes de um todo e comparação. Solução dos alunos agora para a grandeza discreta, que é da caixa de ovos. Então, como grandeza discreta, escolhemos ovos. Se fossem frutas, daria sempre para o aluno achar que pode dividir a fruta. Então, o objetivo era tratar com enumeração. Lembrando que as caixas de ovos têm sempre uma quantidade par. Na solução dos alunos, encontramos duas soluções. Uma gráfica, aqui com 12 ovos, e aí eles dividem em duas partes. E nessa outra, uma representação, só deu uma resposta, metade, sem registrar a referência. Vamos agora para uma outra situação problema. Distribuir 2 barras de chocolate entre 3 amigos. Nesse caso, a fração 2/3 representa o quociente e a ideia presente é de partição, divisão. Temos uma quantidade discreta, 2 barras de chocolate e uma divisão contínua em cada barra. Escolhemos a solução de 3 alunos. O primeiro divide apenas uma barra em 3 partes e sobra um chocolate inteiro. O segundo divide as 2 barras como um todo, unidade. E o terceiro reconhece o significado de divisão. Razão. João preparou o suco seguindo a orientação da embalagem. Colocou 3 copos de suco concentrado para 4 copos de água. Solução dos alunos. Esse aluno faz a representação gráfica. Escreve 3/4. Então, 3/4. Esse desenho reconhece a unidade de medida. Copos na jarra. Então, significa que a água tem menos concentração e que o suco concentra 3/4. Unidade de referência, copos. Temos mais uma outra que usa o próprio embalagem, do suco. Reconhece a razão, considera a unidade, reconhece a razão, reconhece a unidade, suco, mas equivocadamente considera a unidade como suco, não usa a escrita sobre a forma de fração, e sim decimal e porcentagem. O contexto envolve o significado de razão, ou seja, uma relação de comparação que pode ser entre 2 quantidades de mesma medida, parte-parte, caso da preparação do suco,
Outros exemplos seriam escala de um mapa, densidade demográfica, noção de velocidade, entre outros. Operador multiplicativo. Para explorar esse significado, apresentamos duas versões, uma sobre a forma de fração e outra escrita como decimal. Represente por meio de um segmento 3/4 do comprimento de uma régua de 20 centímetros. Observe que na situação o aluno considera 3/4 como o pedaço marcado com o número 3, e não como a multiplicação de cada pedaço 1/4 por 3. Represente por meio de um desenho 0,75 centésimos de uma fita de 20 metros de comprimento. Observe que na medida explícita o aluno reconhece 75 centésimos, ou seja, 3/4, com uma extensão de 0 a 15 metros de comprimento no desenho. Operador multiplicativo, dividir por 4 e multiplicar por 3. Possibilidades. Essa situação foi apresentada na sala de aula como: numa caixa temos bolas vermelhas e azuis. Qual é a chance de você tirar uma bola vermelha? Analisando a solução dos alunos, percebemos que a maioria considerou o número de bolas vermelhas iguais ao número de bolas azuis. Solução. Aqui você tinha 16 bolas, 8 e 8, então 8 sobre 16 dá meio. Aí esse aqui considerou 2 bolas, 2 sobre 4, 50%. Veja que eles consideraram o todo, né? 16. Esse aqui também considerou o todo. Possibilidade. Substituímos a situação de bolas por letra, com o objetivo de verificar o significado que os alunos dão ao trabalhar com quantidades diferentes e como fazem o cálculo de possibilidades. Por exemplo, na sala de aula do 6º ano, temos 15 meninas, 21 meninos. A professora faz a correção dos exercícios sorteando alunos. Qual é a chance de sortear uma menina para fazer o exercício no quadro? Essa situação foi proposta oralmente e não temos registro dos alunos. Alguns alunos apresentaram a solução 15 sobre 21, sem perceber a possibilidade de meninas no todo, mas fizeram a razão meninas, meninos. Outros 15 em 36, ou seja, a quantidade de meninas parte no total dos alunos. O contexto está relacionado à noção de número racional como uma possibilidade. Essa situação trata de uma relação parte-todo que prepara o aluno para novas ideias, ou seja, a relação entre situações possíveis e situações favoráveis. As 5 principais ideias que tratamos dos números racionais foram comparação, quociente, razão, operador multiplicativo e possibilidades. Algumas das situações são mais comuns e mais fáceis para o aluno e podem ser encontradas na maioria dos livros didáticos, como comparação e quociente. Outras apresentam maior grau de dificuldade, como operador multiplicativo e possibilidade. É importante perceber o seguinte, que a notação expressa um número na reta numérica. Assim, no início do trabalho com os números racionais, principalmente nas atividades que envolvem medidas e quocientes, os problemas que nós apresentamos da medida da régua, que seja feito um trabalho localizando esses números na reta numérica. Perguntamos então, aí, como é que fica a questão na tecnologia? Então perguntamos, né, a alguns sites do ChatGPT e o Gemini, tem outros, nós perguntamos nesses. Qual a importância e o significado das frações? No ChatGPT encontramos as seguintes considerações. As frações podem ser usadas para representar uma variedade de conceitos em diferentes áreas de matemática e em situações do mundo real. Então ele vai dar alguns exemplos. Parte de um todo, como a gente já falou antes, que é, por exemplo, dar o exemplo da pizza que nós usamos. Razão, as frações podem representar uma razão entre quantidades,
por exemplo, a razão entre meninos e meninas, que foi um dos nossos problemas. Divisão. A fração pode ser interpretada como divisão. Por exemplo, 3/4 pode ser lido como 3 dividido por 4, que significa que estamos dividindo 3 em 4 partes iguais. Probabilidade, ele vai dar aí bolas vermelhas e bolas, em um total de bolas, né? Medidas, frações usar para representar medidas. Se você percorre 3/4 de uma distância, o quanto é 3/4 de 20 metros, como nós usamos. Porcentagem, que não era o nosso caso aqui, a porcentagem é sempre pode ter também uma representação fracionária. E comparação de igualdades. Do Gemini, encontramos as seguintes considerações. Ensinar frações é fundamental por diversas razões. Desenvolve o pensamento matemático. Então, nessa nossa pesquisa, tem essa coisa. As frações são um conceito fundamental da matemática e serve como base para outros conceitos mais complexos, como números decimais, proporções, porcentagens. Aí ele vai dizer que para aprender fração a gente vai desenvolver algumas habilidades, como comparar, divisão, representação de parte de todos e aí os problemas, né? Ele coloca problemas separados, a gente coloca os problemas dentro dessas situações. Aplicações do cotidiano, né? Que nós mostramos lá, por exemplo, naquela nossa pesquisa nos meios de comunicação. Depois, aí terminamos aqui com a questão assim, quais são os desafios no ensino? Que esses desafios são apontados pelos professores, pesquisadores e achamos eles citados no Gemini. Então ele vai dizer, desafios no ensino, dificuldade em abstrair o conceito, falta de materiais didáticos adequado, desmotivação dos alunos, como superar esses desafios? Abordar o tema de forma lúdica e contextualizada, foi o que nós colocamos a partir de situações, problemas e de jogos ou brincadeiras, usar recursos visuais e manipuláveis e aí propor atividades desafiadoras. Então, conclusão, aprender a usar frações é fundamental, pois contribui para o desenvolvimento do pensamento matemático, da capacidade de resolução de problemas, da criatividade e de atualização e utilização do conceito em outras áreas do conhecimento. Bom, nesta parte, temos um agradecimento especial à professora Eliana e ao professor Flávio, que aplicaram suas questões na sala de aula e disponibilizaram os textos dos alunos, e com isso pudemos subsidiar nossas considerações. Agradecemos os professores de GCI pelas contribuições a partir de suas práticas de sala de aula.